2020 com certeza não foi um dos anos mais fáceis, né, gente? Teve ameaça de Terceira Guerra Mundial, confirmação da existência de OVNIs, um dos mistérios criminais mais comoventes da história ganhou novas provas e suspeitos, e até nuvem de inseto voador foi manchete em 2020. Mas como a gente ficou muito focado em quarentena e distanciamento social, é capaz que vários acontecimentos tenham caído em esquecimento e vocês nem lembram mais o que aconteceu. Pensa aí e me responde, o que você lembra que aconteceu esse ano? Consegue pensar em alguma coisa? Vem comigo que eu vou refrescar a sua memória. Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e tô aqui mais uma vez no canal Tá Explicado da Estácio. E hoje eu vim te contar tudo o que aconteceu em 2020 que você nem lembra mais. Você lembra como foi janeiro de 2020? A gente começou o ano falando sobre as queimadas na Austrália, que começaram a rolar no fim de 2019. De um dia para o outro, o assunto era uma possível Terceira Guerra Mundial entre os Estados Unidos e o Irã. Aliás, a gente literalmente começou o ano falando sobre isso, já que no dia 2 de janeiro, os Estados Unidos atacaram Bagdá com um drone e o mundo inteiro ficou super tenso, principalmente pelo histórico de conflitos entre os dois países. Claro que teve muita gente que ficou com medo da guerra realmente acontecer, mas teve muita gente que não pensou duas vezes e dias depois do ataque a internet já estava lançando uma enxurrada de memes, brincando com a situação toda. A tensão foi diminuindo com os dias e essa história caiu no esquecimento rapidinho, mas a gente começou o ano assim, cogitando uma nova guerra mundial, e por mais bizarro que pareça, eu acho que isso era só um gostinho do que ia acontecer no resto do ano. E no mundo dos mistérios também tivemos notícias. Vocês conhecem o caso da Madeleine McCann? Pra quem não lembra, em 2007 uma menina inglesa de 3 anos desapareceu em um resort na Praia da Luz, em Portugal. O mundo parou pra acompanhar o caso na época porque ela desapareceu sem pistas concretas que apontassem pra suspeitos ou informações que indicassem o que realmente tinha acontecido com ela. O tempo foi passando, a polícia portuguesa continuou investigando o caso, a polícia inglesa também entrou na investigação, mas nunca encontraram ela e o caso acabou esfriando. Só que novidades sobre o desaparecimento da Madeleine foram noticiados em junho desse ano, quando um homem de 43 anos que viajava por Portugal em uma van foi preso na Alemanha e se tornou o principal suspeito do desaparecimento da menina. E não foi só isso, a polícia alemã até usou uma retroescavadeira para investigar o quintal da casa do homem e lá eles encontraram um porão. Mas a investigação continua e a Madeleine ainda segue desaparecida. Esse foi o acontecimento mais relevante desde que ela desapareceu há 13 anos e a gente segue tentando decifrar o que realmente aconteceu com ela e como ou até se o caso vai ser solucionado um dia. E já que eu falei em mistério, teve um OVNI chamando atenção em 2020 também. Em abril, o Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, confirmou a veracidade de 3 vídeos secretos com pilotos que perseguiam objetos voadores não identificados. Esses vídeos foram divulgados pelo The New York Times entre 2017 e 2018, mas o governo nunca tinha falado sobre ou confirmado até então. Sim, gente, em 2020 a gente viu o governo dos Estados Unidos confirmar a existência de fenômenos aéreos não identificados. Claro que eles não confirmaram a existência de extraterrestres, né, mas pelo menos deixaram claro que algumas coisas misteriosas acontecem nos céus, como muita gente já suspeitava. Aliás, 2020 também teve o caso do Magé. Vocês ficaram sabendo? Um mês depois do Pentágono confirmar a existência de OVNIs, um suposto disco voador caiu em Magé, no Rio de Janeiro, e vários vídeos feitos por moradores da região mostravam um suposto OVNI iluminado nos céus da cidade, até que um vídeo específico que mostra um clarão no horizonte foi divulgado, e uma galera bateu o martelo para confirmar que foi de fato o registro da queda de um OVNI. Só que não parou por aí. Ainda tiveram relatos de que o exército apareceu por lá e vários helicópteros começaram a sobrevoar a região, e teve gente falando que viu um objeto circular cravado no chão, confirmando que foi realmente a queda de um OVNI. Também teve quem apareceu para dar respostas para o caso. De acordo com o ufólogo Marco Antônio Petit, as filmagens não eram de um OVNI, mas sim do planeta Vênus e de alguns satélites artificiais. Outra explicação para o caso foram possíveis testes feitos por uma fábrica com armamentos explosivos que acabou num acidente. Então, assim, será? O que vocês acham que rolou por lá? Comenta aqui pra mim. E teve muita bizarrice em 2020 também, começando pelas vespas gigantes assassinas que brotaram do nada nos noticiários.
Em maio a gente ficou sabendo que vespas gigantes asiáticas apareceram nos Estados Unidos pela primeira vez na história e o governo pediu para a população correr caso avistasse alguma dessas vespas, que são bem comuns no Japão. Isso foi suficiente até pra gente aqui no Brasil entrar em pânico e achar que 2020 realmente ia ficar pior do que já tava, mas aí especialistas entraram em cena para acalmar o mundo todo. Essas vespas, que chegam a medir até 5 centímetros, não costumam atacar humanos do nada, só se forem provocadas ou se elas se sentirem ameaçadas. O problema delas, na real, fica para a população de abelhas, porque essas vespas conseguem acabar com uma colmeia em poucas horas e podem impactar tanto a produção de mel quanto de várias outras culturas que dependem da polinização, como maçã, framboesa e amêndoas. Ao que tudo indica, essas vespas foram parar nos Estados Unidos através de algum container que saiu da Ásia e aí se espalharam pelo país e começaram a fazer ninhos por lá. Mas o governo americano montou uma força-tarefa para conseguir dizimar essa ameaça às abelhinhas. Então sim, gente, tivemos vespas assassinas gigantes em 2020 também. Antes de te mostrar mais acontecimentos, eu vou te pedir para parar tudo e se inscrever aqui no canal e me conta aqui nos comentários qual desses acontecimentos que eu acabei de te mostrar você nem lembrava mais ou nem ficou sabendo o que aconteceu. Isso dos gafanhotos eu nem lembrava mais. E eu lembro que todo mundo falou muito, porque as pessoas morriam de medo, né? Meu Deus, vai vir pro Brasil. E aí depois nem lembrei mais. Os gafanhotos iam chegar perto de você aí, né? Você tá no sul. Não é só que faltava, né? Não duvido nada do jeito que tá, né? Sei lá, o que vai acontecer em 2021, né? Pelo amor de Deus, parece que tudo aconteceu esse ano. E não foram só vespas que marcaram esse ano. Também rolou uma nuvem de gafanhoto por aqui. Entre maio e julho, várias notícias sobre nuvens de gafanhoto começaram a se espalhar aqui no Brasil, o que também pegou muita gente de surpresa. Governos de países vizinhos começaram a monitorar esses milhares ou até milhões de gafanhotos, porque eles podem acabar com cultivos de trigo, aveia, cevada e outros grãos rapidinho e causar um baita prejuízo em várias regiões, incluindo Argentina e Uruguai. Só que esse fenômeno não é tão inédito assim, porque ela é uma das pragas agrícolas mais conhecidas e frequentes na nossa história, mesmo que ninguém entenda muito bem por que e como elas se formam. Cientistas acreditam que o clima quente e úmido com campos agrícolas sejam fatores cruciais para que elas aconteçam, e com o aquecimento global cada vez mais forte é possível que essas nuvens de gafanhoto fiquem mais frequentes no nosso dia a dia. E o mundo animal realmente ficou meio doido em 2020, porque teve mais notícias sobre isso esse ano. Por conta da quarentena, isolamento social, muitos animais começaram a invadir as ruas das cidades que estavam completamente vazias. Vocês ficaram sabendo disso? Me contem aqui. Tudo começou na Tailândia, quando macacos começaram a brigar e formar gangues em busca de comida. Como turistas deixaram de alimentar eles, os macaquinhos invadiram os centros de uma cidade para se alimentar. Depois teve Veneza, na Itália. Além dos canais ficarem super cristalinos, a cidade também viu um número maior de golfinhos e outros animais como cisnes. Tudo isso por causa do isolamento social. E no Japão também não foi diferente. Servos e mais servos começaram a invadir o Parque de Nara, lugar que é sempre lotado de turistas que vão visitar e tirar fotos nas cerejeiras super floridas. Enquanto o mundo estava em casa, os animais foram espiar para tentar entender o que estava rolando. Inclusive, por conta da pandemia e com todo mundo em casa, um monte de evento teve que ser cancelado, adiado ou ganhado uma versão online. Vários eventos musicais e shows que iam acontecer ao longo do ano passaram para 2021. Filmes que muita gente estava doida para assistir, como o da Viúva Negra, por exemplo, foram sendo adiados e adiados até que confirmaram seus lançamentos ou para 2021 ou acabaram caindo direto em plataformas de streaming, como foi o caso de Mulan. E também vai acontecer com o novo filme da Mulher Maravilha, que até vai sair no cinema, mas no mesmo dia vai ser disponibilizado na internet. Torneios de futebol foram pausados por um tempo, enquanto outros foram adiados para 2021, e alguns eventos mais tradicionais e anuais, como a nossa festa junina, tiveram que ser cancelados ao redor do Brasil. E claro que a gente vai comemorar quando tudo ficar bem, mas esse ano a gente deixou de celebrar um monte de coisa para ficar em casa e esperar essa pandemia passar. E para quem curte o carnaval e ficou achando que ia ficar sem em 2021, pode ficar tranquilo, porque várias cidades como São Paulo, Rio e Salvador já confirmaram que ele vai rolar em julho, pelo menos numa boa notícia, né? E é óbvio que não podia faltar a teoria da conspiração em 2020. Em abril, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, passou por um procedimento cardiovascular e ficou longe do público ou da imprensa por 20 dias.
Esse sumiço foi suficiente para a internet criar um monte de teoria da conspiração de que ele foi substituído por um sósia, já que ele retornou aos holofotes um pouco diferente. Teve até gente que analisou a fisionomia, a posição da orelha, arcada dentária e mais um monte de coisas para provar que o líder norte-coreano morreu e foi substituído, mas isso não passou de teoria da conspiração mesmo, que o cara segue lá liderando o país. Também teve gente que achou que a irmã mais nova dele sabia da cirurgia e criou um plano mirabolante para assassinar o cara e meio que roubar a liderança da Coreia do Norte. Mas né, gente, teoria da conspiração. E eleição também foi pauta no mundo, teve eleição presidencial nos Estados Unidos e eleição para prefeitos e vereadores aqui no Brasil. E isso significa que teve acontecimento bizarro também. Por exemplo, você lembra que o Trump passou por um processo de impeachment nos Estados Unidos? Tá. A Câmara dos Representados do país aprovou 2 artigos de impeachment contra ele por abuso de poder e obstrução do Congresso em dezembro de 2019, mas foi em fevereiro de 2020 que ele foi absolvido e continuou seu mandato até correr pela reeleição em novembro. E você lembra que o rapper Kanye West também era um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos nas últimas eleições do país? Num total de 160 milhões de votos registrados, o cara recebeu 60 mil, mas isso parece não ter sido motivo de desmotivação, já que ele falou que vai tentar de novo em 2024. Agora, uma notícia que começou a pipocar do nada e deixou uma galera surpresa foi o aparecimento de monólitos ao redor do mundo numa vibe bem 2001, uma odisseia no espaço. No fim de novembro, encontraram um monólito de metal misterioso do nada em um deserto nos Estados Unidos. O negócio apareceu sem ninguém ver e semanas depois ele sumiu também sem ninguém ver. Depois foi a vez de outra placa de metal de 3 metros aparecer na Romênia sem pistas de quem colocou ela lá ou por quê. E esse aí também sumiu do nada. Essas aparições e desaparecimentos foram suficientes para a internet ficar doida e criar várias teorias do que elas representavam. Uns acharam que eram obras de extraterrestres e outros acharam que eram instalações artísticas e outros acharam que era só alguém zoando mesmo. Você lembra o que tinha por trás dessa história toda ou já esqueceu? E o fim do ano ainda reservou mais uma coisa, principalmente para os cariocas e amapaenses. No Rio de Janeiro, mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas pela falta d'água depois de um problema em uma das bombas do sistema de abastecimento de água da região. Aliás, no começo do ano rolou uma crise na água do rio que ficou conhecida como a crise de geosmina, uma substância produzida por bactérias e fungos que muda o cheiro e o gosto da água. No Amapá, a coisa ficou bem séria também quando o estado foi atingido por um apagão que durou 22 dias em novembro, gente. 22 dias sem luz, então 13 dos 16 municípios do estado foram afetados depois que um incêndio atingiu uma subestação de energia. Foram cerca de 730 mil pessoas sem luz, então assim, pois é, até apagão de quase um mês a gente teve esse ano. E pra fechar esse vídeo eu quero te mostrar mais coisas que aconteceram em 2020 e você provavelmente nem lembra mais. Lembra que em setembro a NASA encontrou possíveis sinais de vida em Vênus? Isso porque cientistas descobriram quantidades muito altas de fosfina, que é uma substância química também conhecida como hidreto de fósforo, que aqui na Terra é produzida por bactérias anaeróbicas e até por aterros de lixo. E além de Vênus, a Lua também foi notícia. No fim de outubro, a NASA também confirmou a existência de moléculas de água na superfície da Lua, que pode até ajudar em futuras missões espaciais para produzir oxigênio a astronautas em uma futura base lunar, por exemplo. Voltando para a Terra, vale lembrar que a gente teve Oscar esse ano e você lembra quem venceu o prêmio de melhor filme? Em 9 de fevereiro, o sul-coreano Parasita foi o grande vencedor da premiação e se tornou o primeiro filme não falado em língua inglesa a levar a estatueta de melhor filme. Inclusive, esse filme é muito bom, então pra quem não assistiu, gente, vocês têm que assistir. E 2020 ainda teve o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, e até o príncipe Harry e a duquesa Meghan deixando suas funções na família real britânica, deixando a rainha Elizabeth tomando conta de tudo. E aí, tá explicado? 2020 foi tipo level 30 de Jumanji, de tão complicado e cheio de acontecimentos diferentes. Alguns foram caindo no esquecimento por tudo que aconteceu, mas quando você para pra olhar, um chama mais atenção que o outro. Teve ameaça de guerra, OVNI, inseto e mais inseto e até indício de vida em outro planeta. Quero só ver o que vai acontecer em 2021. E aí, vocês lembram de mais algum acontecimento? Me conta aqui nos comentários, tá? Porque eu quero saber. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E é isso, gente. Um feliz ano novo.